pessoal, eu sou o Danilo Oliveira. Hoje a gente vai falar sobre, mais uma vez, um tema atual. Vou falar sobre uma confusão recente aí que surgiu na internet devido a uma teoria, né? Uma teoria da geopolítica. E como nós estudamos história aqui e áreas afins, acaba entrando nos nossos assuntos e envolve inclusive a guerra atual. Porque eu vou aproveitar para falar, pessoal, sobre como essa confusão se encaixa no contexto atual e qual é o papel da Ucrânia. Pessoal, tudo começa quando, em alguns meses aí, mais recentes, apareceram alguns vídeos dizendo que é possível você explicar o poderio da Rússia a partir da teoria do Ralph Mackinder, né, que foi um geógrafo, um geopolítico inglês do começo do século XX. Então, pela teoria dele, a Rússia estaria exatamente no lugar que faz com que ela possa exercer o domínio sobre o planeta, né, porque ela domina uma área central e o resto ali ela controlaria, né, então por isso que ela domina o mundo, né? Porque tem aquela ideia de que quem controla o leste da Europa controla o Hortland, quem controla o Hortland controla a ilha do mundo, e quem controla a ilha do mundo acaba controlando o mundo inteiro, né? Então essa seria a teoria do Mackinder, né? Num artigo de 1904. O grande problema, pessoal, é que assim, se a gente aplica essa ideia do Mackinder sem a gente contextualizar, nós temos aí o risco de passar por cima de muita coisa, inclusive da ideia e do fato de que a Rússia não controla o mundo. É só ver, por exemplo, como a Rússia agora está sofrendo com a sua exclusão do SWIFT, né, que é o Sistema Interbancário Mundial, né? Ou seja, a Rússia está tendo que se virar aí, fazendo alianças com a Índia, com a China, para poder repor aí todas as suas perdas, né, que vem sofrendo nos últimos dias, que já são drásticas, né? O rublo está derretendo, a economia russa aí está tendo vários problemas, né? Mas não quer dizer que seja o final da economia russa também, né? Então, a gente vai ter que esperar os próximos dias aí para ver. Então, pessoal, falando um pouquinho sobre o artigo do Mackinder, depois eu vou deixar aí nos créditos para vocês darem uma lida se quiserem. É um artigo curto. Você tem aí, ele escrito em 1904, era exatamente uma época que Inglaterra e Rússia estavam disputando a liderança do mundo, né? Mas a Inglaterra, lógico, já era uma superpotência, né? Já, pelo menos aí desde o fim do século XVIII, a Inglaterra era inconteste nesse sentido. Então a Inglaterra, pessoal, começa a ter um temor de que outras potências possam ultrapassá-la. E a Rússia, ela vinha num crescimento econômico muito forte no final do século XIX e início do XX. Então o Mackinder resolveu fazer a sua teoria para colocar ali que a Rússia era o país a ser combatido. Inclusive, tinha um grande risco de que se a Rússia fizesse um dia uma aliança com o Japão, por exemplo, ela teria o poder terrestre e também o poder naval, né? Só que ele não via que essa aliança fosse possível ainda naquele momento. Mas se acontecesse, seria um grande risco para a Inglaterra. Então a Inglaterra era aquela senhora dos mares, né? Então ela teria que tomar cuidado com esse grande poder terrestre e potencial que era a Rússia. Então, na visão do Mackinder, era interessante que a Inglaterra combatesse a Rússia, porque ela detinha o Hortland, e você tem também a questão das terras ali que estão exteriores ao Hortland, né? Que seria o Inner Crescent, então, o crescente interno. Né? Vou colocar aqui o mapa para a gente dar uma olhada. Pessoal, esse mapa aqui é igual ao mapa que aparece no artigo do Mackinder, vocês vão poder ver. Você tem o Pivot Area, né, que é onde está a Rússia, né, e ali a grande parte da Sibéria, né, a Rússia central. E você tem na lateral, ali onde ficaria, por exemplo, o leste europeu, a China, né, que ficariam nas bordas ali, aquilo que ele chama de Inner Crescent, né, que é o crescente interno. Você vai ter o Saara e depois você vai ter o Insular Crescent, né, que seria o crescente insular, ou seja, tudo aquilo que fica fora, né, desse esquema mais central, né, então você tem ali o Outer or Insular Crescent, né, então só para marcar, pessoal, que interessa mais para a gente aqui, por exemplo, ali, pessoal, marque o Inner Crescent, onde seria a Índia, China, e ali no leste europeu, né, ficou um pouquinho grande ali, mas a gente entende que é o leste europeu ali. Pessoal, se a gente for observar onde está a Ucrânia nesse esquema, tá ali onde eu estou marcando o X ali, está bem pequenininho ali em cima de um Inner Crescent. Ou seja, na teoria do Mackinder, a Ucrânia ela seria parte daquele conjunto de lugares onde você teria uma zona que está fora do Pivot Area, né? Ou seja, do Inner Crescent, que na visão dele era o lugar a ser dominado. Então, lugares como Índia, China, Oriente Médio, e também ali o leste europeu são lugares a serem dominados. Para quê? Para que o Heartland, né, fosse dominado em seguida. Né? Então, quem conseguisse dominar o Inner Crescent poderia depois dominar o Heartland, que aí no caso seria a Rússia. Né? Então, vejam o papel da Ucrânia, aproveitando que a gente está falando da guerra. Né? Então, seria ali naquela zona intermediária, que precisa ser dominada. Né? Então, ou seja, um geógrafo inglês falando no começo do século XX, né? Então é bom a gente contextualizar isso. Aí, pessoal, nós temos o Speakman, né, que foi um holandês que passou a trabalhar para os Estados Unidos ali já na Segunda Guerra Mundial, ele já trabalhava
e aí ele começa a fazer uma releitura das ideias do Mackinder, né? Porque ele vai mudar os termos, mas o raciocínio no fundo, pessoal, é muito parecido, então a gente pode ver o mapa dele aqui também. Só nós estamos vendo aqui o mapa mais inspirado na ideia do Speakman, só que o Inner Crescent, né, que seria o crescente interno da ideia do Mackinder, ele foi trocado por Hinland, né? Então, Hinland seria ali uma terra na borda, né? A terra no flanco. Então, ou seja, vejam só que inclui tudo, toda a Europa, toda a Ásia praticamente. Então, você tem zonas como China, Índia, você tem ali o Paquistão, aí você tem o Oriente Médio, você tem toda a Europa. E aí, olhem só, por exemplo, onde é que está ali o X que eu vou fazer aparecer? Está ali, ó, em Kiev, né? Então, Kiev, pessoal, Ucrânia, seria ali na borda do Heartland, né? Quase entrando no Heartland. Então, dentro do Heartland, você tem ali Moscou, né? Que é a capital da Rússia, por exemplo, né? Aí fora um pouquinho, você tem Petersburgo. Então, o que ocorre, pessoal, é que não muda tanto o raciocínio, né? Então, ele está colocando ali que era preciso conter o Heartland, né? A gente tem que lembrar que aí, na época que ele viveu até 43, a União Soviética, dentro da Segunda Guerra Mundial, é a época já da virada contra a Alemanha, né? Então, era preciso conter isso, era preciso conter o Heartland, e se possível um dia dominar o Heartland, né? Essa era a ideia, mas aí principalmente você vai usar o quê? O Hinland, né? Que é essa área aí da borda, né? Então, vejam mais uma vez, né? Então, a Ucrânia está ali, ó, naquela região ali, próxima de onde você precisa conter, ou seja, a posição da Ucrânia é sempre nessa intermediária. E aí, pessoal, esse daqui é o Zbigniew Brzezinski, né, que foi um polonês que também trabalhou para os Estados Unidos, né, e aí já na Guerra Fria, porque ele vai ser dono da ideia de que os Estados Unidos precisavam usar também aquela zona de contenção contra a União Soviética, e já Guerra Fria, plena Guerra Fria mesmo, né, e aí, pessoal, você vai ter até a ideia de que você tivesse o uso dos países muçulmanos contra a União Soviética. Então, pessoal, se fosse possível, por exemplo, você jogar países como Cazaquistão, Uzbequistão, Tajiquistão, que são países islâmicos, contra a União Soviética, melhor. Ele vai colocar esses países numa zona de extremo interesse para os Estados Unidos, né? Então, era possível você instalar o caos na União Soviética a partir da sua fronteira, da sua borda também, dos países ali que faziam parte da cultura islâmica. Olha só o esquema do Brzezinski. Então, nós temos aqui uma legenda, por exemplo, se vocês podem ver essas flechinhas pretas, né, que estão apontando aí em direções, elas seriam de interesses geopolíticos, né? Você teria ali que fazer ações nesses lugares, né? Então, você tem também um cinturão, cinturões que aparecem como Balcãs eurasiáticos, né? Essa é uma ideia que ele vai criar também aí no seu esquema, né? Ou seja, seriam Balcãs mais amplos, né? Não só ali no leste europeu, mas na própria Eurásia, né? Nessa junção aí do que seria Ásia e Europa, né? Então, ali na Ásia Central, no caso, né? Então, você tem um cinturão ali, você tem em volta de Cazaquistão, Turcomenistão, um pedaço do Irã, Uzbequistão, inclui o próprio Mar Cáspio, né, pessoal? O Mar Cáspio ele que é dividido entre 5 países, né? Rússia, Cazaquistão, Turcomenistão, Azerbaijão e Irã. Inclusive, eles têm até um tratado hoje, de que impede outros países de explorarem o Mar Cáspio, né? Eles têm esse tratado aí, né? Inclusive, dizem as más línguas que os Estados Unidos desejariam muito também explorar o Mar Cáspio, né? A OTAN, no caso, também, né? Que é a aliança liderada pelos Estados Unidos, envolvida aí nessa confusão toda recente aí em relação à Ucrânia, né? Desejaria, né, ter participação no Mar Cáspio, mas tem esse pacto entre os 5 países ali que dominam. Então, vejam, pessoal, que é uma zona ali que é uma zona, né, interessante nesse esquema do Brzezinski, né? Ele que trabalhou para o Jimmy Carter, né, que foi um dos presidentes americanos, né, lá no fim dos anos 70. E aí, pessoal, né, a ideia era que você conseguisse atacar esse lugar para poder destabilizar a União Soviética. E aí você tem, pessoal, a zona de instabilidade. Vejam que é uma zona mais ampla ainda ali, que tem uma espécie ali de pontilhado, uma cerca, né? Uma cerca ali toda cheia de buracos, que é uma zona que você precisa conquistar, né? E vejam mais uma vez, pessoal, no que a Ucrânia está inserida aí, né? A Ucrânia está inserida ali, ó, olha só, o X ali, eu estou marcando para vocês olharem, quem não viu ali, a Ucrânia está bem ali, olha, então uma zona de estabilidade novamente, né, pessoal? Então a Ucrânia, ela nunca é um lugar central, ela é sempre um lugar de instabilidade, um lugar que é de passagem para que você alcance o objetivo principal. Eu espero que tenha ficado claro aqui, então, que a ideia do Mackinder sofreu modificações, né? Então, o contexto que ela surgiu foi um contexto onde a Inglaterra enfrentava a Rússia, né, e precisava conter a Rússia de certa forma. E aí, sofreu modificações até chegar ao Brzezinski, em que ele já trabalhando ali para o serviço dos Estados Unidos, ele veio uma ideia de contenção da União Soviética, e Kiev, né,
A Ucrânia, né, aparece sempre como um lugar de instabilidade, um lugar que fica sempre ali na borda do Heartland, né, aquele lugar que precisa ser dominado. Então, pessoal, lógico, isso não quer dizer que a Rússia não possa fazer apropriações aí no sentido de que sirva mais para sua política e nem que os Estados Unidos não continuem usando, né? Então, por exemplo, a gente pode afirmar com certeza que os Estados Unidos, né, o Biden, não tenham pensado nessa ideia quando começar a estimular a entrada da Ucrânia na OTAN. A gente não tem como afirmar 100%, ok? Porque a gente teria que ter acesso à ideia de que o Biden conhece essa ideia, ou de que alguém no seu meio conhece a sua ideia. E aí, pessoal, outra coisa também é sobre a Rússia, né? Nos últimos anos tem sido famosa a ideia de que o Putin é assessorado por um ideólogo, né? O Alexander Dugin. E o Alexander Dugin fez uma adaptação dessas ideias que eu acabei de mostrar para jogar a Rússia contra aquilo que ele chama de atlanticismo, né? Então, ou seja, toda aquela aliança dos Estados Unidos, Inglaterra e demais que forma a OTAN precisaria ser combatida, né? Então, existem possíveis adaptações, né? Mas o que tem que ficar claro, pessoal, é que a Rússia não domina o mundo por isso, né? Foi uma ideia criada lá pelo Mackinder para colocar a Rússia como alvo, praticamente, né? Então, lógico, a Rússia pode fazer adaptações dessa ideia hoje? Pode, né? A gente não está falando que a Rússia é boazinha, mas a gente tem que tomar o cuidado sempre de contextualizar as ideias, né? Para que você não tem uma ligação automática, né? Ah, a Rússia agora tem o maior poderio militar do planeta, então ela automaticamente domina o mundo. Não é bem assim, né? Como já falei lá no começo, né? A questão econômica aí que está pegando a Rússia forte, né? Então ela vai precisar resolver. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. A gente volta a qualquer hora com outro vídeo. Então, muito obrigado e até a próxima.